No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Muito bem, amigos da Rádio JSV, estou aqui ao lado da psicóloga Alessandra Pereira, olha, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicologia, né, tá estudando neuropsicologia e palestrante das boas também, né, faz bastante palestras em escolas, Sim. em vários eventos, em vários lugares, não é verdade? Sim. E o tema nosso hoje é a depressão. Muita gente fala que uma das principais causas é a depressão. Uhum. E que uma pessoa que tem depressão, ela é um suicida em potencial. Isso bate. Tudo bem? Uhum. Então, bate, é certo, realmente o depressivo é em potencial um suicida. Sim, é. Bom, o depressivo é um suicídio em potencial. Porém, isso não quer dizer que todo depressivo irá cometer suicídio. Uhum. Né? O suicídio ocorre quando a pessoa já não aguenta mais a dor. Quando a dor está tão grande, o suicídio ele não quer se matar, ele quer matar a dor. E por que o depressivo, né, a pessoa que sofre de um transtorno depressivo, ela é um suicídio em potencial? Porque a depressão não tratada, ou tratada de maneira indevida, enfim, vai só aumentando, vai só agravando, a dor vai ficando cada vez maior, a pessoa vai se esvaziando emocionalmente cada vez mais, e aí ela quer tirar a própria vida para acabar com a depressão, já que nada deu efeito. A depressão é um sintoma, é como se fosse uma pessoa mentirosa falando para você, né? Tipo, você se olha no espelho, você se acha gorda, mas você não é gorda, você é magra, né? Enfim, as causas de depressão são diversas, mas uma delas é a baixa estima também e o bullying referente, aliás, que é decorrente dessa baixa estima, né? Então, às vezes, ela passa um transtorno para a pessoa que não é a verdade. E a pessoa que é depressiva potencializa aquela mentira. Sim, o que acontece, né? O bullying, na verdade, ele é um gerador de baixa autoestima, né? Porque é a estima de mim mesma, é como eu me vejo. Pessoa, Então, a pessoa que sofre bullying na sua história, ela entra num processo de se achar muito inferior às outras pessoas. E aí ela começa a se olhar como alguém feio, e nem é verdade. Eu costumo falar para os meus pacientes que são os monstrinhos que ficam na nossa cabeça, nos dizendo coisas que não são reais, são fantasias. Isso. Então eu crio uma fantasia de mim, é como um anoréxico que se olha no espelho e se vê gordo, mas não é, ele tá magérrimo e ele se vê gordo. Pois é. E isso ocorre também em outros aspectos. Eu olho, me vejo feia, mas eu não sou feia. A depressão, até porque feiura, né, e beleza é relativo, né? A depressão ela é familiar, ela pode ser passar de irmão para irmão, de filho para papai, de pai. Pode. Não, de filho para pai, não, mas de pai para filho. De pai para filho. Pode. Nós somos, né, até é algo que é dito pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, nós somos biopsicossociais. Né? O ser humano é biopsicossocial. O que significa isso? Eu tenho questões no meu corpo que são biológicas, questões que são psicológicas e questões que são sociais. Para eu ter saúde, eu tenho que estar bem nesses três aspectos. Né? E a depressão, a neuropsicologia, inclusive, estuda muito as questões dos neurônios, enfim, e a gente descobre que toda vez que a gente fica triste, baixa a nossa produção de serotonina, de dopamina, que são hormônios do prazer. Sim. E aí, quando a pessoa se mantém triste por muito, muito tempo, o seu cérebro simplesmente começa a produzir menos esses hormônios, né? Esses neurotransmissores. E aí, com essa diminuição, eu vou ficando cada vez mais triste, e vai virando uma bola de neve. E como é um tripé, então você imagina uma cadeira de 3 pés. Se eu sou bio, psico e social, e o meu biológico quebra, naturalmente o psicológico e o social não vai conseguir segurar. Não consegue. Quebrou uma perna, as outras ficam prejudicadas. Exatamente.
O mesmo ocorre quando acontece algo no social. Então, por exemplo, eu tenho uma perda muito grande. Eu perco a pessoa que eu mais amava no mundo e eu não consegui lidar com aquela perda. Eu entro numa tristeza tão profunda que isso faz com que o meu cérebro produza menos a questão da serotonina e da dopamina. Agora, quando ela é hereditária, a pessoa já nasce sem a produção, já vira um remédio de uso contínuo. Há casos em que a pessoa tem uma depressão que, assim, a gente até fala, aquela pessoa que é sempre triste. Ela, a vida inteira, nunca foi muito motivada, a vida inteira ela sempre foi aquele quietão lá. Nossa, mas fulano é muito tímido. Ele pode ser o que a gente chama de distímico, que é uma depressão que é congênita e ela é duradoura, ela não passa por todas as Agora, fases da mesmo na depressão adquirida, Uhum. que é aquela que se adquire devido a algum fato importante que aconteceu na sua vida, pro lado da tristeza, né? Há depressões adquiridas nesse sentido que paralisam completamente, o cérebro paralisa para sempre a produção de serotonina, de outras substâncias? Não, essa produção, em alguns casos a gente tem que entrar com o medicamento, né? E aí com a ajuda de um psiquiatra, que a gente trabalha muito em conjunto, psicólogo com psiquiatra. E aí, às vezes, dependendo do grau de depressão, porque ela tem níveis, ela tem graus, dependendo desse grau, a gente precisa entrar com o medicamento para o cérebro ter um up, né? Voltar a produzir, ser estimulado, dar um tranco, voltar a produzir e junto entra a terapia para a pessoa entender o trauma dela. O problema é que se a pessoa demora a procurar um médico, o cérebro pode entender que aquilo é normal e parar de produzir, né? A gente vai responder isso depois do nosso intervalo. Voltamos aqui com a Rádio JSV. Eu estou conversando com a psicóloga Alessandra Pereira. Então, eu falava com você sobre isso, né? Às vezes a pessoa entra num processo de tristeza profunda e ela não tem noção do que aquilo significa. Pode, né? Às vezes pode falar assim, vai passar, enfim, e não passa. E após certo tempo, o cérebro entendendo que aquilo lá é normal, ele para mesmo de fabricar daí? Porque eu conheço pessoas que tiveram depressão adquirida e estão tomando remédio de uso contínuo o tempo todo, não pararam, não fabrica mais, para 2 dias, aí começa a tristeza de novo. Sim, porque nós temos questões nos medicamentos também relacionadas ao que o senso comum chama de dependência. O que acontece? Esse cérebro ele tem uma desregulação, digamos assim. Ele está desregulado neuropsicologicamente. Então, se ele está com os neurônios desregulados, ele naturalmente vai ter defasagem para produzi-los. Então, o medicamento vai entrar ajudando a produzir isso. Só que o que a gente percebe, isso nós já temos pesquisas na área, que a pessoa que toma medicamento e não faz psicoterapia, fatalmente vai ficar a vida inteira dependente do medicamento. Por quê? O medicamento vai na causa e não na raiz do problema. Ele não te explica por que você se sente dessa forma e faz você elaborar essa dor. O medicamento é uma serotonina falsa, fabricada, química, ou ele faz o cérebro produzir? Não, o medicamento, ele costuma... Na passagem de um neurônio para o outro, né, que é a sinapse, que a gente chama, é onde estão esses neurotransmissores. O que alguns medicamentos fazem? Nós temos como se fossem fendas em que os neurotransmissores vão passando de um neurônio para o outro. Esses medicamentos, eles não vão nem sempre assim, ou quase nunca, fazer com que produza. Eles vão fechar algumas aberturas para que entre mais neurotransmissor e você consiga ter essa sensação de bem-estar. E existem medicamentos, porque são vários aí na área, inclusive o Brasil é o país que mais se vende Rivotril. É verdade. Então, existem vários medicamentos também que eles vão atuar no hormônio estressor.
Como, né? Nós temos um hormônio que eu vou falar só a sigla, que é GABA, e ele faz com que ele afeta o nosso estresse e diminui, né? Ele bloqueia o estresse. Alguns medicamentos vão nessa produção desse neurônio que bloqueia o estresse. Então, dependendo da química do medicamento, cada um age de uma forma aí dentro do nosso cérebro. O fato é que algumas pessoas biologicamente produzem menos desses hormônios e aí terão que tomar mesmo medicamento e fazer a psicoterapia para que ela consiga buscar formas de prazer, que a gente fala. O nosso cérebro, né, segundo a psicanálise, funciona pelo princípio do prazer. Né? E esse prazer não é algo assim, ai, nossa, né? O Freud foi julgado muito tempo porque falavam que ele só pensava em sexo, não sei o quê. Não era uma verdade. Quando ele falava prazer, ele falava em tudo aquilo que nos dá bem-estar. Troca a tristeza pela alegria, né? Exatamente. É interessante. Saber lidar com essa tristeza. Saber a hora que você fica triste e deixar ela passar naturalmente, não é verdade? Até curtir, eu costumo falar para os meus clientes. Deixa a tristeza vir, conversa com ela. Por que você está aí? O que você quer me contar? O que eu posso aprender com você? Conversa com ela. O problema é que a nossa sociedade entrou numa de felicidade a todo custo, que a gente fala que é o hedonismo, né? Eu tenho que ser feliz a todo custo. Eu tenho... As redes sociais estão aí, né? Quem fala nas redes sociais está cheio de conta para pagar. Todo mundo é muito feliz em rede social. Verdade. Porque eu tenho que mostrar que eu sou feliz. Mas o próprio ser humano, né? Por exemplo, vamos falar de novela, que é o vício brasileiro, né? Essa novela, as casas são muito feias, tal. Eu vou assistir a da Globo porque tem aquele palacete. O cara tá comendo arroz com feijão e ovo porque tem aquela dificuldade toda, ou está difícil todo mundo viver, Exato. né? Mas ele quer ver coisa bonita, né? Ele quer ver alegria na frente dele, ele não quer ver algo que semelhante ao momento que ele está passando atualmente, né? E a rede social ajuda muito nisso aí, né? Ajuda. É uma coisa que... Só que aí entra um conflito, porque eu digo que vivo uma coisa, mas na verdade eu vivo outra. Mas o meu cérebro, o meu inconsciente sabe o que está acontecendo. E aí ele sabe que eu não estou vivendo uma verdade. E aí é onde eu começo a entrar num processo de tristeza que eu nem sei porquê. Nossa, mas eu estou triste, eu nem sei porquê. Porque você está vivendo uma mentira. Eu tenho uma notícia de uma moça que ela estava num grupo, né? E ela disse o seguinte, ela postou um pequeno vídeo dela com uma cesta de comprimidos e se despedindo das pessoas. Aí uma pessoa falou, não faça isso. Ela falou, já fiz. E aí correu a ambulância, tudo salvaram a vida dela. Não é um pedido de socorro? Se a pessoa quer se matar, ela não avisa ninguém. Ela está pedindo socorro porque ela está numa tristeza profunda que está deixando ela com muita vontade de morrer. E ela mostra para uma pessoa, para o grupo dela, que ela vai morrer. Eu não considero isso uma maneira assim de querer aparecer ou nada. Eu considero isso um pedido de ajuda, mas eu só vou falar disso depois do comercial. Voltamos aqui com a Alessandra Pereira, ela que é psicóloga, psicopedagoga, né? Usa a psicologia como pedagogia para, né? Enfim, e está fazendo curso de neuropsicologia, que é psicologia com os nervos, né? Sim, é um estudo profundo do cérebro. E também faz palestras, né? Então, como eu te disse, essa pessoa, ela chegou, foi um pedido de ajuda? Sim, é um mito dizer que o suicida não avisa. Toda pessoa que comete suicídio avisa que vai fazer. Como que avisa? Com algumas palavras do tipo, hoje eu gostaria de dormir e nunca mais acordar. Isso eu ouço muito na escola. Isso, a pessoa está te dizendo assim, eu tenho vontade de morrer. Né? Então, quando essa moça liga e fala, eu vou tomar esses medicamentos, ela está avisando, eu não aguento mais e eu vou tirar a minha dor de alguma forma. Né? Então, assim, a gente criou ao longo da nossa... né, transformação de sociedade, a ideia de que quem quer se matar vai lá e se mata, não fica avisando. Cão que ladra não morde. Isso. No caso do suicídio, cão que ladra morde sim. Morde e precisa ser uma ajuda rápida, né? Sim.
Que nem foi dessa moça, ela passou por um processo de desintoxicação. Sim. E acabou salvando a vida, e depois ela passou por um processo de melhoria de comportamento através da psicologia, né, da própria da psiquiatria também. Uma outra coisa que acontece muito, eu tinha um amigo que ele era músico da noite, e a mulher dele o acompanhou numa dessas noites, e ela tomava remédio para depressão, e há algum tempo parece que ela estava se sentindo tão bem que ela tinha parado, achando que o problema tinha sido superado. E eles passaram talvez a melhor noite da vida deles, porque ela ficou lá até o fim do show, depois os dois ficaram, tal. No outro dia ele acordou 10 horas da manhã, ela estava enforcada no varal. Alguns dizem que para o suicida, o depressivo suicida, o dia mais feliz, já fiz essa mesma pergunta para a moça do suicídio aqui, que é a psicóloga que eu entrevistei. O dia mais feliz da vida dele é o dia que ele sabe que vai morrer no outro dia. Isso é mito, né? É mito. É mito. Que bom que é mito, porque... É mito. A gente não pode dar, assim, receitas. Cada pessoa reage de um jeito. Ela pode ter feito isso como uma despedida? Pode, mas pode não ter sido. Pode ter vindo uma vontade no outro dia insuportável. Inclusive, tem alguns casos, né? Tem até na literatura comprova isso, de alguns casos de pessoas que estavam com depressão profunda e quando tomou o medicamento, essa pessoa nunca falou nada sobre suicídio. Mas quando ela tomou o medicamento e deu esse up nela... Criou coragem. Ela criou coragem, foi lá e cometeu suicídio. Nossa, mas ela estava melhor, ela estava tomando medicamento, ela estava mais alegre. Mas o medicamento também dá coragem. Por isso que medicamento sem psicoterapia, a gente pode arrumar mais problemas do que solução. A depressão profunda, qual é a diferença dela entre depressão profunda e depressão propriamente dita? Ou uma coisa está intimamente ligada à outra? Olha, a depressão, nós temos alguns tipos. Nós temos o transtorno depressivo maior, nós temos o menor, que são os graus que a gente costuma falar, né? O que acontece? Acontece que vai tendo uma evolução no quadro. É como toda doença. Se eu sou um diabético e eu não tomo o meu medicamento, não me trato, aquilo vai evoluindo. Sim. E com a depressão acontece a mesma coisa. A diferença é só de gradativo, né? Se tá mais leve ou se tá mais severa. Então, assim, não acredito, né? Isso aí é uma crença minha, enquanto terapeuta, por convivência em consultório mesmo, eu não creio que ela comece já numa severidade muito grande. Ela vai começando, a pessoa vai perdendo o prazer. Né? A pessoa vai perdendo o prazer. Então, antes ela ia em vários encontros sociais com os amigos, agora ela não quer ir mais. Antes era uma pessoa que relativamente sociável, levantava, fazia as coisas que tinha que fazer. Agora ela prefere ficar o dia inteiro de pijama, deitada na cama, sem conversar com ninguém. Então ela vai dando sinais. E na grande maioria das vezes a pessoa não sente isso. Ela acha que está chateada e que vai passar. Agora, ela é rotulada às vezes de preguiçosa, né? O professor, por exemplo, uma professora, ela começou a faltar muito e veio depois descobrir que estava depressiva, né? Então ela era faltosa, ela prejudicava a escola, enfim, ninguém vai no problema, no profundo no problema, para saber que aquilo é que está impedindo a pessoa de exercer a profissão dela de maneira digna, né? A pessoa não se arruma mais, ela é desleixada. Isso. Né? A própria casa. A casa. Então, ela mostra para quem está convivendo com ela, inconscientemente, porque às vezes ela nem percebe, mas ela mostra que está doendo. O problema é que nós temos muitos preconceitos na nossa sociedade. Preconceito já diz tudo, um conceito feito antes da hora, né? Exatamente. E a gente volta já, na hora. Voltamos para o nosso último... Olha como passa rápido, já estamos no último bloco, né?
O remédio que eu mais conheço para depressão é fluoxetina. Né? Todo mundo fala nesse remédio e em casa tem esse remédio também. O fluoxetina, ele também precisa de desmame, ele vicia, ou ele é super necessário a ponto da pessoa ter que tomar? Todo remédio controlado precisa de desmame. Então, quando você vai no psiquiatra e ele te receita uma fluoxetina da vida, você vai começar numa certa dosagem. Quando você for, por exemplo, fazendo uma terapia, tomando direitinho o medicamento e tudo, ele começa a perceber que você está melhorando, ele vai diminuindo a dosagem. Aumentar nunca? A não ser que você piore. Ah, tá. Se você fizer o tratamento direitinho, fizer tudo que tem que ser feito, ele vai diminuindo a dosagem até tirar. Inclusive os remédios que mexem com o cérebro, que são soníferos, essas coisas todas, é preciso, é necessário o desmame. Né? Todo medicamento controlado precisa ter desmame. É um grande erro o que às vezes as pessoas fazem. melhorei, parei. Não tomo mais, porque eu estou muito bem. É justamente o medicamento que está fazendo você. Tem que ter uma indicação, né? Exatamente, porque é exatamente ele que está fazendo efeito e está fazendo você ficar bem. Tem prevenção contra a depressão? Tem. Isso eu queria saber. Tem. O nosso país, até pelos preconceitos que a gente estava começando atrás aí, é um país que vê a psicologia com um olhar ainda muito preconceituoso. Né? Na Argentina, por exemplo, as pessoas fazem psicoterapia por prevenção. Aqui, a gente só procura terapia quando a gente está muito mal e assim mesmo chega lá cheio de dedos no sentido de, olha, eu nem precisava vir aqui, eu sou louco? É a primeira pergunta que a pessoa faz pra gente. Eu sou louco? Você fala, não. Se bem que o Freud dizia que todo mundo é um pouco. Mas a cura além da conta também não é uma normalidade. É verdade. Então, se nós preveníssemos mais no sentido de cuidar das nossas emoções, talvez nós diminuíssemos esse quadro aí de 11 milhões e meio de pessoas com depressão. Emendando nisso, já que a gente está no último bloco, vamos conversar já todas as dúvidas, né? Uma pessoa que é superativa, que irrita, ela pode estar escondendo por trás disso uma depressão? Pode. A gente costuma dizer, cuidado com aquele amigo que você sabe que está passando por um momento difícil, mas está rindo daquilo. A pessoa que só conta os seus problemas sorrindo, ela está mascarando uma dor muito profunda, porque tá incongruente, que a gente fala, a dor ou o problema com a forma como a pessoa está se mostrando. Então eu estou falando, minha mãe acabou de falecer, mas estava na hora mesmo, 95 anos. 95 anos, ela não está passando pelo luto. A gente precisa passar por lutos na nossa vida. E o luto não é só quando a gente perde alguém por morte. A gente passa por lutos. Perde um namorado. Quando perde namorado, emprego. Até um celular. Se você perde, você passa pelo luto. Se você gosta muito dele, né? Se você gosta. Você teve trabalho, você teve que trabalhar muito para pagar aquele. Às vezes você perde e a gente tá pagando ainda, né? Fica lembrando dele ainda o tempo todo. Então, vivenciar os lutos da nossa vida é importante. E a gente faz muito isso na terapia. Faz a pessoa vivenciar aquele luto. E ela vira e te conta assim, olha, eu vou te contar uma bobeira agora. Aí você fala, não, é porque é algo muito sério. E quando ela conta e você começa a vir fazendo perguntas sobre aquilo, ela chora igual uma criança por causa de um caderno que ela tinha, que amava e que perdeu. E sai de lá liberta daquela dor. Então, aí a gente fala, nossa, que bobagem. Não é. A dor de cada um é de cada um. A minha dor não tem o mesmo peso que a sua, ainda que eu passe pelo mesmo trauma que você. Exatamente. Cada um lida de um jeito. Exatamente. Né? Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença grave, ela passa por um processo de decomposição mais rápido do que aquele que enfrenta com bom humor, com menos preocupação? Sim, há pesquisas que dizem que as pessoas que encaram a vida de maneira mais positiva, que vê a metade do copo cheia,
de toda aquela situação, essas pessoas costumam superar melhor doenças que são muito agressivas, como o câncer, por exemplo, né? E aí a gente até consegue perceber isso quando visita lugares que são focados em ajudar pessoas que estão tratando o câncer, né? Eu fiz estágio por um tempo num local onde cuidava de mulheres que passavam pela quimioterapia. Elas iam para lá, faziam terapia no local, gratuita. Elas podiam pegar peruca, enfim. E eles promoviam vários eventos para elas de beleza e tal. E essas mulheres enfrentavam o câncer de maneira muito mais leve. Não que não vá doer, mas eu vejo a metade do copo cheia. Eu não vejo só a metade vazia. Alessandra, dá uma olhada para lá e dá uns conselhos aí para as pessoas que estejam sofrendo de tristeza, de algum problema. Você tem aí 1 minuto, 1 minuto e meio para você conversar com elas. Bom, se você está vivenciando alguma dor, algum problema, algum luto, alguma perda, procure ajuda. Por mais que os amigos queiram muito nos ajudar, por mais que pessoas próximas queiram muito nos ajudar, muitas vezes elas não têm a ferramenta correta para nos ajudar. Então procure ajuda, procure alguém de sua confiança para se abrir, para que não tenha também aquele desgosto de se abrir com alguém que não foi legal. Procure ajuda de um profissional se você se sente muito mal e percebe que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. E não desista de você, porque a pior coisa que tem é quando nós desistimos de nós mesmos. Não importa o problema que a gente esteja passando, nós temos mecanismos para superá-los. A gente só precisa encontrar quais. E às vezes só um profissional pode nos ajudar a chegar lá. Quem quiser procurar você para conversar, ter um telefone, um WhatsApp, o endereço do seu consultório. Sim, eu atendo no edifício Brasilis, que fica na rua Engenheiro Fernando de Matos. Em frente ao Correio. Em frente aos Correios, isso. E o meu telefone é 991-316269. Que é o WhatsApp também. Que é o WhatsApp também. É até melhor o WhatsApp, porque às vezes eu estou atendendo alguma pessoa e eu não posso deixa gravada falar ali a mensagem, ao telefone, né? E aí a pessoa deixando a mensagem gravada. Entre um atendimento e outro eu consigo conversar. Então fiquem à vontade, procurem ajuda, ainda que não seja eu, mas que seja um profissional aí capacitado, né, empenhado, engajado na profissão, para que você possa superar isso tudo, porque tem como superar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo com depressão, não desista de você, porque eu não vou desistir. Ok. Nossa, a gente agradece demais a sua presença aqui, tá certo? Valeu o tempo que a gente esperou. E a porta aqui não está aberta, está escancarada. Qualquer coisa, converse com o nosso intermediário, que você sabe quem é, né? O Gil é uma pessoa impressionante, né? E a Alessandra Pereira, que conversou conosco, ela é pedagoga, psicopedagoga, está estudando neuropsicologia e ela também faz palestras. Você está precisando de alguém aí no seu departamento, na sua igreja, na sua escola, de alguém para ir lá conversar um pouco, né? Será um imenso prazer ajudar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente volta já. Rádio JSV. Música e informação. JSV.